Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Cá estamos nós nesse dia 19, um dia muito especial para os devotos, para os yogis, para as pessoas que têm devoção para com o Sanatana Dharma, com a lei suprema, porque hoje um arquétipo ancestral muito querido pelos devotos está sendo celebrado. É Ganesha Chaturthi. Jaya Ganesha. Om Gangana Pataye Namaha. Ganesha tem aí, né, esse nome, ele guarda um sentido muito especial, né? Gana são os exércitos de Shiva, né? Então são aqueles que são os protetores, né? Os combatentes do Senhor Shiva. E Isha é Ishvara. Isha é o Ser Supremo. Então Ganesha, né, a junção de Ganaisha, Ganesha, pode ser entendido como a proteção daquele que é todo bondade. Ganesha é muito reconhecido por essa sua face protetora, tanto que muitas pessoas assim conhecem pouco da mitologia hindu, mas tem lá o seu Ganeshinha perto da porta de entrada, no hall de entrada da casa, coloca em algum lugar auspicioso, oferece um incenso, algumas coisas assim, porque sabe que Ganesha tem essa função, né, essa simbologia de proteção. E também ele é muito conhecido por ser aquele que remove os obstáculos, mas não é só isso. Exatamente, ele também coloca os obstáculos, não é? Então, o Senhor Ishvara, como nos diz Bhagavan, ele escolhe do karma aquilo que melhor nos favorecerá para a nossa caminhada aí rumo à autorrecordação e à autorrevelação, né, daquilo que somos, né, de fato. Ou seja, o próprio Shiva, pai de Ganesha. E para nós que temos os pés bem colocados ali no Gnana Yoga, né, nos estudos, no aprofundamento do conhecimento, também é muito importante reverenciar Ganesha como o Senhor de todo o saber. É dito que Ganesha escreveu os Vedas, não é isso? Exatamente, né? Usou... Algumas imagens mostram Ganesha com um dente só, né? Ele quebrou o outro dente porque Vyasadeva... Ekadantaya, né? Ele é chamado. Ekadanta, exatamente. Aquele que só tem um dente, né? Porque o que acontece? Vyasadeva estava lá, né? Tendo as visões, né? A experiência clarividente de receber lá o Mahabharata e precisava de alguém que fizesse a anotação, porque ele não tinha condições de estar lá em êxtase e ao mesmo tempo escrever. E aí Ganesha foi lá para poder anotar, enquanto ele ia tendo as experiências, ele ia anotando, né, escrevendo, mas como não tinha tinta ali, não tinha a pena para poder escrever, ele, né, na ausência, a tinta tinha, não tinha na pena, na ausência de pena ele quebrou o dente e foi lá escrevendo com o dente, né. As lendas de Ganesha são muito interessantes, elas têm elementos anedóticos, curiosos, é um deus que ele evoca a inocência, né? Uma criança, né? Muitas vezes ele é representado como uma criança, outras vezes não necessariamente, né? Há diferentes Ganeshas apresentados em diferentes cores, com diferentes propósitos, né? Mas a gente não vai entrar muito nessa questão da mitologia. Na verdade, isso não é uma coisa assim difícil de achar, super secreta. Tem muita coisa espalhada, né? A gente quer retomar a invocação do Shri Devikalotara, a obra que nós estamos estudando nas lives continuamente até o encerramento dela, né? E quando a gente lê a invocação do texto, assim os sábios escreveram para nós. Medite no coração sobre o Senhor Ganesha. O silêncio, testemunha universal não dual. Quem é o néctar da divina felicidade e é cheio de graça, brilhando como florescimento generoso dos aspirantes, seguindo o caminho da sabedoria espiritual revelada em Devikalotara, que foi exposto pelo Senhor Ishvara aos ouvidos da deusa Ishvari. Isso aí. Quer dizer, a gente não precisa entender, né, que ele está ali brilhando, né, florescendo, né, generosamente nos aspirantes, seguindo o caminho da sabedoria espiritual revelada no Devikalotara. Na verdade, revelado em todas as obras. Okay? Ganesha é a própria sabedoria que surge da experiência, da evidenciação direta do ser. Por isso ele é evocado aqui como silêncio,
o sentido de testemunho universal não dual. E o néctar da divina felicidade cheia de graça. Ora, essa felicidade cheia de graça é aquela que prospera da evidenciação direta, do Nirvikalpa Samadhi, né? Do êxtase do ser. Sendo um símbolo de abundância, então a gente entende que aqui ele vai falar justamente o florescimento generoso, né? Tem muita abundância dentro desse caminho, no sentido de que a sabedoria abunda, né? Naquele que realmente trilha essa senda. Exatamente. Então, assim, nós reverenciamos, quando, por exemplo, né, os devotos vão montar um altar, né? Nós temos o Devata, né, a divindade eleita, e nós vamos ter, né, à direita uma imagem de Ganesha e à esquerda a imagem do Guru. Então, quando nós saudamos o Guru, nós estamos saudando Ganesha, e quando nós saudamos Ganesha, nós estamos saudando o Guru. Eles estão no mesmo âmbito, porque justamente quem é aquele que remove os obstáculos? Quem é aquele que abre a graça, o néctar da sabedoria, senão o Guru? Né? Então, a própria palavra Guru, entre as múltiplas possibilidades de tradução, né, de etimologia da palavra, nós temos aquele que é o pesado, né, cheio de graça. Né? É isso, é Ganesha. Né? Ganesha aparece sempre gordinho. É mais raro a gente encontrar um Ganesha magrinho. Tem representações, tem multis assim, mas na maioria das vezes ele tá lá gordinho, né? Que é essa coisa, ele tá cheio de graça, não é que simplesmente ele gosta de comer muito, embora ele goste de comer mesmo. Tem os docinhos que são preparados, né, em Ganesha Chaturthi, que são ofertados a Ganesha, e nós vamos ter um áudio especial falando sobre a cozinha Gnana, né, Bhagavan estando na cozinha, e vão ter citações aí de Ganesha aparecendo nas nossas comunidades do Telegram e do WhatsApp. Então vocês vão poder escutar a história lá, além, né, de compartilharmos esse vídeo em que nós vamos adiantar o nosso vídeo do dia 20 aqui para o dia 19 para poder celebrar junto com vocês a esta emanação, a este símbolo espiritual tão poderoso que é Ganesha. Correto? Isso, correto. E a gente também gostaria de trazer no dia de hoje uma questão, né, que foi apresentada. Sim. A gente tem mantido as pessoas que trazem as questões no anonimato, né, para não expor ninguém, embora a pergunta está aí pelos vídeos, então pode ser que alguém já bateu com essa questão sendo apresentada. Então vamos lá. Saudações, queridos. Peço humildemente permissão para contar minha experiência com o Atma Vichara aqui no canal de vocês e, se possível, obter uma orientação com base nos ensinamentos do nosso amado Guru Bhagavan Shri Ramana Maharishi. Segue o relato. Tenho algumas vezes o costume de praticar o Vichara Marga na cama, de pernas cruzadas e posição ereta antes de dormir. Há alguns dias atrás ocorreu uma experiência assustadora, ou melhor, intrigante. Pratiquei o Vichara, como de costume, e fui dormir. De repente, senti que, ao adormecer, os sonhos se pareciam como se eu estivesse acordado, como se estivesse no estado de vigília, vendo um anime no computador, e logo em seguida eu acordei, entre aspas, de fato com uma forte vibração no peito, que não era uma dor, e não poderia ser um infarto de nenhuma maneira, pois não havia tontura nem falta de ar, e nunca tive problemas cardíacos. Depois de 1 minuto, mais ou menos, a vibração parou. Era como se tivessem colocado um aparelho com o intuito de vibrar perto do meu coração. Na hora me assustei, mas consegui me acalmar e voltar a dormir. Pergunta: seria isso o início da destruição de karmas e vasanas que precedem a realização? Devo ir mais fundo ou existe o risco de eu abandonar o corpo, como em muitas histórias yogicas, de yogis realizados que não aguentam a realização e abandonam o corpo? Não posso abandonar o corpo agora. Tenho 25 anos e minha morte física seria uma tragédia para meus pais. Como posso me realizar e manter essa forma física por um tempo, não por amor ao corpo, mas por compaixão aos que estão à minha volta? Se puderem me orientar, agradeço. Desde já, muito grato.
Então, né, a gente ficou na dúvida se trazia a questão junto com o Ganesha Chaturthi. Eu fiquei pensando um pouco, a gente não, mas eu fiquei na dúvida se trazia ou não. Mas aí eu olhei e falei, não, vamos colocar tudo dentro do mesmo pacote. E tá tudo certo, porque na verdade, quando fala que Ganesha é aquele que abre, né, a graça, a delícia, eu tenho certeza que, ok, veja, no próprio relato aqui apresentado, fazendo ali, né, sentiu essa vibração, acordou, sentiu essa vibração e ele chama essa experiência assustadora, ou melhor, intrigante, quer dizer, tem um monte de coisas aí, há uma certa perplexidade, mas eu também imagino que tenha a alegria de dentro dessa própria vivência, porque essa não é uma vivência comum, ela é extraordinária, ela não é ordinária, ela é extraordinária. Não é? Então isso aí a gente vai nomeando como graça. A gente toma essa responsabilidade, talvez, de nomear coisas, né? A gente não tem que tomar cuidado ao nomear as coisas, mas é um fato. É um fato dentro do caminho. É um fato que, uma hora ou outra, o látus do coração espiritual abre. Quando ele abre, a experiência é chamada de spurana, ou expanda, ou spurita. A palavra spurana, na verdade, ela deriva de spurita, que é formigamento, mas também pode ser traduzido como vibração. E alguns gostam de traduzir de uma forma mais poética, e eu gosto dessa abordagem, que é o doce tremor do coração. Então é a experiência do doce tremor do coração. Que apesar de ser chamado de doce, nem sempre, né? As primeiras experiências elas podem ser impactantes. Algumas tantas vezes a gente tem falado em lives, em várias oportunidades, que muitas vezes o Nirvikalpa Samadhi, embora ele seja chamado um oceano de graça e deleite, na verdade a gente volta muito mais perplexo, né? Perplexos do que exatamente em êxtase, em euforia, qualquer coisa do gênero. Não é exatamente isso. Existe essa perplexidade, porque realmente é algo que acontece num campo que não é exatamente o campo comum. É claro que esse é um tema bastante polêmico. Há a ala dos devotos que acreditam que Bhagavan, quando falou do coração espiritual, estava falando dele metaforicamente. E há a ala que diz, não, ele não estava falando metaforicamente, porque alguma coisa é vivenciada aqui dentro. Alguma coisa é evidenciada. E quando eu digo aqui dentro, eu acho que é bom apontar mais ou menos aqui. Alguma coisa é evidenciada aqui. 2 dedos para o lado direito. Bhagavan fazendo uma metáfora, sendo preciso. É um pouco... Eu acho um pouco complexo a gente simplesmente dizer que isso era uma mera metáfora. O que ocorre é que o nosso aprofundamento, eu ia falar aprofundação, mas não ia ser muito bom. Né? Acho que o nosso aprofundamento não deve ser na aquisição de experiências extraordinárias, senão que nós estamos lá contemplando. Não é? Então, o foco não é no Spurana. O Spurana é um efeito natural, digamos assim. Mas onde nós estamos colocando a atenção é no eu. Eu quis dar essa introdução antes de ir para o tema sobre a possibilidade de você perder o corpo físico e do drama que poderia ser dentro do ambiente familiar. Não é? Tem algumas obras falam de processos em que, assim, mesmo que a pessoa não queira, a liberação acontece. Tem apontamento de Bhagavan falando isso e tem apontamento nas escrituras falando disso, né? O processo da liberação não é exatamente uma coisa que você pode dizer, será que eu vou evitar? O que vai significar? Você vai parar o sadhana? Ou você vai continuar o sadhana, mas ir mais leve? Como é ir mais leve? Alguma destas coisas está nas nossas mãos de fato? Somos nós que determinamos isso? Ou é o Senhor Ganesha que vai passando à frente e vai abrindo os caminhos mesmo? E de repente, quando você menos vê, lá está você na felicidade vibrante da evidenciação direta de si. Exatamente. Essa questão é muito interessante porque ela nos leva diretamente assim para olhar frente a frente para aquilo que
são muitas vezes aqueles resquícios, né, que nós sentimos de identificação mesmo. E é normal. Eu super entendo essa pergunta que o amigo traz. É uma questão para mim também. Não tô me colocando fora disso, não. Também tem essa questão. Eu olho e falo, gente, eu tenho 2 filhas para terminar de criar, né? Como é que faz? Mas assim, como a Ananda mesmo disse, nada disso está nas nossas mãos, né? Mas o fato da gente olhar para o nosso sadhana, passar por uma experiência como essa, olhar para o sadhana e falar, ops, será que eu devo pegar mais leve? Porque senão eu posso abandonar o corpo. Isso, na verdade, está revelando algo para nós. E essa revelação é o mais importante, aquilo que está sendo revelado ali. Então, não é por amor ao próprio corpo ou apego ao próprio corpo, mas sim por compaixão àquelas pessoas ao nosso redor. Só que, na verdade, a compaixão, ela independe. Nós temos compaixão, nós sentimos esse amor, essa compaixão pelos nossos entes queridos. E, inevitavelmente, a morte pode vir a qualquer momento para qualquer um de nós. Independente do sadhana. Independente do sadhana, praticando ou não praticando. Aí daqui a pouco a pessoa acha que é o sadhana, para de praticar o sadhana, acontece alguma coisa, ela vem a falecer, os entes queridos vão precisar lidar com isso de alguma maneira, assim como todos nós precisamos lidar com tudo que acontece, porque não somos nós que estamos escolhendo. E aí isso é muito interessante, porque lá está o eu. Né? A experiência é intensa, ela é reveladora, ela mostra algo profundo que está acontecendo, um desabrochar profundo acontecendo, mas lá está ainda o eu dizendo, ai meu Deus, mas como que meus pais vão ficar? Meu Deus, isso não pode acontecer. Então, esses resíduos, eles vão aparecer. Isso é certo que eles vão aparecer para cada pessoa de um jeito diferente, mas eles estão lá. Sim, sim. E, invariavelmente, o que nós podemos aprender com esses episódios, e eu gostaria de compartilhar aqui, é assim, o processo do Vichara, ele é um processo assistido pelo Guru. Não importa quantas vidas venhamos a ter, venhamos mesmo. Que medo que me deu de eu estar, né? Ficou vidas venhamos, né? É uma coisa estranha, mas bom, vai ficar assim mesmo, tá, gente? Eu não vou editar isso, não. Então, não importa quantas vidas venhamos a ter, o Guru nos busca. Ele nos busca. Louvado seja o Guru. Louvado seja. Então, assim, esse temor, ele não cai bem. Ele não orna com quem tem Bhagavan Shri Ramana como Guru. Onde você vai superar isso é no amor aos pés de lótus do Guru. A sombra de Bhagavan Ramana está sobre você. Não vai acontecer nada que não seja especialmente relevante para a sua jornada. E eu estou dizendo isso para o amigo e para todos nós. Não vai acontecer nada, nem de bom nem de mal, que não venha a ter algum tipo de benefício, né? De apoio, de suporte para a nossa jornada. Porque não há mal em Deus, né? Deus é sempre bom. Bhagavan é sempre bom. O nosso olhar limitado, às vezes, é que vai dizer, isso foi ruim. Mas é só a nossa percepção limitada que diz isso. Porque se nós somos devotos, confiamos em Bhagavan, confiamos em Deus, na sua imensa misericórdia, vamos percebendo graça após graça. Desafios vêm, desafios são superados, desafios ensinam. Tudo que chega para o nosso benefício, o nosso, eu quero dizer, crescimento, né? A desidentificação com essa entidade separada, com esse pequeno eu, que se acha o fazedor, o escolhedor, né, das situações, e cada vez mais uma aderência ao ser. Isso é o Vichara. Sim. Então, na verdade, a gente está lá, praticando o Vichara com medo do Vichara. Praticando o Vichara, olhando para o Vichara e falando, dá para ser um pouquinho menos. Mas você veja, são coisas extraordinárias. De fato, o Bhagavan diz, né, que
a manifestação do Spurana indica uma aproximação de Gnana. Gnana no sentido de realização, mas também de compreensão. É bom saber disso. Indica a aproximação de Gnana. Então, quer dizer, você está compreendendo, você está olhando para coisas... Opa, eu não tinha olhado para isso ainda. Eu não tinha vivido isso ainda. Você teve uma espécie, vou usar um termo forte aqui, uma sangria do Jagarati para o Swapna. Ou seja, extravasou. O estado de vigília, ele ultrapassou a barreira do sono e entrou no sonhar. E se ele entrar no Sushupti, no sono profundo? Vai estudando, vai estudando. Ninguém tem que entrar de repente numa euforia. Então eu tô para me realizar. Ixi, gente, é muita coisa para trabalhar. Muita coisa pra gente trabalhar, mas a gente vai estudando, vai estudando. Você viu Jagarati, a vigília, entrando em Swapna, entrando no sonhar. Agora, será que esse estado de vigília, da consciência vigil, entrando no sonhar, consigo estendê-la para o sono profundo? E o que acontece quando Jagarati entra em Sushupti? Por isso a gente rende tudo nos pés de Bhagavan. Por quê? Porque você estava lá fazendo sadhana, mas não foi dentro do sadhana que você teve a vivência. Foi no sonhar. Foi despertar e perceber. Claro que o sadhana tem a sua grande dose de importância, sim, maravilhosa. Sim. Mas é uma importância relativa quando você pensa no tamanho da graça. Exato, exatamente. Quando, já vou dizer isso, quando Jagarati entrar no Sushupti, você não vai ter feito. O processo se deu. Você não fez. Não tem arrancara nisso. Só tem a graça. Então, como é produto da graça, não cabe a nós ficar preocupado com o que vai acontecer, porque não cabe a nós simplesmente, é da graça. Em última instância, é sempre a graça. É sempre a graça. É sempre a graça. Mesmo que a gente diga assim, porque eu pratico sadhana. De novo, eu quem? Não fosse pela graça, exatamente. Não haveria sadhana. Exatamente. Muito bem, esperamos ter sido de algum auxílio na questão do amigo. E aproveitamos Ganesha Chaturthi para dizer que nós vamos oferecer ao nosso grande público, não só no Shri Ramana Mandir, mas especialmente também aqui, nós vamos oferecer uma mentoria coletiva. Então, a gente tem as mentorias fechadas que nós desenvolvemos com pessoas que nos procuram. Nós temos o Shri Devikalotara, que foi uma mentoria pública, aberta para todos, e nós vamos abrir uma mentoria para pessoas que queiram entrar para fazer estudos. Nós vamos fazer estudos continuados, mas a nossa pretensão é o quê? Fechar o grupo para estudar uma obra. Quando a obra está aberta, ninguém mais entra. Se a pessoa quiser sair, pode, mas não pode entrar daí porque estamos desenvolvendo o trabalho. Então a gente vai apresentar as Upanishadas nas suas ordens de importância, de relevância associadas com os Vedas. Por quê? Nem todo mundo sabe, mas as Upanishads estão relacionadas com os Vedas. Não é? Então tem as Upanishads que estão enraizadas no Rig Veda, no Atharva Veda, no Sama Veda, no Yajurveda, na sua divisão Yajurveda branco e negro, né? O Shukla e o Krishna. Então nós vamos trabalhar com obras. Algumas obras serão curtas, algumas obras serão longas, pode ser que dure mais de um ano de trabalho. A gente vai disponibilizar. Então, aquelas pessoas que sentirem que gostariam de participar, podem procurar Mohini e eu depois no reservado, através do WhatsApp preferencialmente, para a gente poder dizer para vocês como é que vai funcionar isso. Mas nós não pretendemos demorar muito para começar, não. Ok? Serão às quintas-feiras, às 19 horas. Então, a gente aproveitou esse dia, que é o dia de Ganesha, que é o dia do Senhor de todo saber, que é aquele que anotou tudo isso, para a gente poder fazer esse anúncio para aquelas pessoas que estavam interessadas em fazer mentoria. A gente está um pouco apertado de horários, então a gente olhou e falou, não, vamos abrir uma coletiva, com certeza vai ser uma imensa alegria, uma oportunidade de estarmos juntos
para investigar esses temas tão importantes que estão presentes nos Upanishads, nos Vedas, nos Upanishads, nas Samhitas, Sutras e Tantras. Nós vamos fazer uma longa jornada juntos nessa investigação. Ok? Ok. E a gente aproveita também para agradecer toda a contribuição que vocês têm nos dado a esse serviço, esse Seva, que é um serviço coletivo de devotos para devotos e que se sustenta também através do seu dana, da sua oferta espontânea. Caso você sinta, qualquer um de vocês, de fazer uma oferta para que esse serviço possa estar dentro das nossas atividades mesmo, né, contínuas aí, com grande prioridade, nós deixamos sempre aqui, em todos os vídeos, os dados para que você possa fazer o seu Pix, e nós somos imensamente gratos. Isso nos auxilia muitíssimo. Gratidão. Gratidão. O Senhor Ganesha balança a sua tromba para a esquerda e traz todo o conhecimento dos nossos ancestrais. O Senhor Ganesha balança a sua tromba para a direita e, através desse balanço, traz todo o conhecimento direto do ser real. Pode ser que essa trombinha está balançando aqui para essa direitinha e está indo para outra aqui. Esse é o nosso coração físico, o coração que pulsa a força dos nossos ancestrais. Recordemos deles também nesse dia. Nós somos o fruto dos esforços, de toda a energia vital que os nossos ancestrais empenharam quando por esta terra caminharam. Eles estão aqui conosco, que possam ser beneficiados com o nosso sadhana. E também louvamos ao Senhor Ganesha quando ele balança a sua tromba para a direita e traz o conhecimento direto. Que o Senhor Ganesha abra os nossos caminhos, trazendo tudo aquilo que seja necessário para a nossa própria autorrevelação. Que o Senhor Ganesha proteja e abençoe este Seva, este serviço espiritual. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Ganganapataye Namaha. Jaya Ganesha. Jaya Ganesha. Jaya Guru. Jaya.